Então, meus irmãos, estamos na série Saúde Emocional, o poder terapêutico do Evangelho, parte 4. Nós falamos muito na aula passada sobre o amor de Deus por nós. Nós somos muito amados. E quando você entende o amor, isso te traz uma paz, uma segurança. O amor é maravilhoso. Você é filho amado do Pai. Deus te ama do jeito que você é. Deus admira você. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, ele olhou para o homem e disse, ele disse que tudo que ele fez era bom. Mas quando ele fez o homem, ele falou, isso é muito bom. E então Deus fez você desse jeito aí. O pecado destemperou você, desequilibrou você, desajustou você, corrompeu você, mas Jesus veio para resolver esse problema. E quando Jesus veio resolver esse problema, ele resolveu como? Através do Evangelho. O Evangelho significa Jesus vivendo dentro de nós, Jesus vivendo a sua vida em nós e através de nós. Então, no Evangelho é uma coisa interessante, porque Cristo está em você, você está em Cristo. São dois fatos em um só, tá? Tem aspectos diferentes, mas você está em Cristo. Se você está em Cristo, então tudo que Cristo fez é como Deus representa você fazendo. Isso foi o nosso perfeito representante em todos os aspectos. Então, para você entender o amor de Deus ou entender o Evangelho, tem que ter assim, uma amplitude maior, né, da própria leitura do Evangelho do que normalmente se faz. Quando se fala Evangelho hoje, você pensa logo na questão da salvação, na questão da cruz, Jesus morreu por nossos pecados. Então o Evangelho é isso também, mas não é só isso. O Evangelho significa que Jesus nasceu sem pecado. Então, se ele foi seu substituto, quando ele vai para você, é como se você também tivesse nascido sem pecado. Porque, na verdade, quando você nasceu em Cristo, nasceu sem pecado. Nós estamos falando de uma nova criatura. Se você nasceu de novo, você nasceu em Cristo. Então, a pergunta é, essa nova criatura é pecadora ou é santa? Ela é contaminada do pecado ou ela vem com toda a santidade de Deus? Então, você nasceu em Cristo, é como Cristo, assim como Cristo nasceu lá em Belém, quando fez carne sem pecado, você nasceu em Cristo sem pecado. Você viveu pecando, mas quando você está em Cristo, Deus olha para você em Cristo, então você não viveu pecando, você não vive pecando. Quando olha do ponto de vista da substituição, Jesus veio viver no seu lugar a vida santa e cumprir todos os mandamentos que você não consegue cumprir, ninguém consegue cumprir, tá entendendo? E Jesus morreu no seu lugar porque você merecia a morte. Eu merecia a morte, ele morreu no nosso lugar. E ele foi até o inferno, ele ali pegou a chave da morte do inferno. Então Jesus venceu Satanás, nós vencemos Satanás com ele. Ele saiu dali, né, da sepultura vitorioso, né, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, ressuscitado num corpo glorioso. E depois ascendeu ao céu e assentou à direita do Pai. A Bíblia diz que Deus, além de nos ressuscitar com ele, nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais em Cristo. Bom, isso tudo eu estou falando para você entender que tudo que Jesus fez, você fez com ele, porque você está em Cristo. Quando nós entendemos isso, então esse entendimento do Evangelho, ele tem um poder terapêutico, um poder curador. E tudo que você não consegue fazer, Cristo fez por você. E tudo que você ainda não consegue fazer, que Cristo fez, você poderá fazer em Cristo, se você continuar crescendo nele até a estatura de varão perfeito. Então, falamos na aula passada sobre esse amor maravilhoso que Deus tem por nós, esse amor incondicional, esse amor que ele te aceita como que você é, e ele te transforma, ele vai mudando, mas você não se preocupe, porque Deus não ama você hoje mais do que ontem, ele sempre te ama. A questão é se você desfruta do amor ou não, como você pode desfrutar mais desse amor. Então essa é uma questão importante, mas Deus te ama. Não importa se você é gordo, magro, baixo, se você que cor, que raça, e a sua cultura, quando você tem no banco, isso não muda nada. Também Deus não ama mais você porque você foi muito bonzinho, porque você não perde a paciência, não perde. Você pode falar as bobagens, Deus continua te amando a si mesmo, mas o Espírito Santo está tratando você e regenerando você, chamando você à semelhança de Cristo. Ok? Nós vamos então ver algumas coisas importantes, um outro aspecto, né? Nós vimos o amor de Deus por nós. Agora, qual a nossa reação ou as nossas reações ao amor de Deus? As nossas reações ao amor de Deus são muito interessantes. Então, quando nós discutimos esse aspecto do amor de Deus, pode levar a várias reações. Eu vou colocar pelo menos 3 delas. Uma primeira é que algumas pessoas têm a seguinte reação: bom, eu sei que Deus me ama,
Mas por que não me amaria? Tipo assim, lógico que ele me ama. Eu sou tão bom. É uma maneira de entender o amor de Deus. Né? A outra pessoa que já fala assim, não, eu não consigo acreditar que Deus me ama assim. É muito bom para ser verdade. Por que ele me amaria? Eu sou tão ruim, eu não presto, eu não consigo. Eu sei que ele me ama, mas esse amor, ele deve gostar mais das outras pessoas. E aí, então, essa pessoa, ela não consegue entender ou sentir totalmente o amor de Deus. A primeira, ela sempre fala, bom, se Deus me ama porque eu sou muito bom. Aí essa segunda fala, não, eu não consigo ser amada por Deus, sou muito ruim. Interessante, são dois extremos, né, de aceitação do amor de Deus. Mas há um terceiro, que é o ideal, que é aquela pessoa que reconhece que é pecador, entende o amor de Deus, e ele sabe que não merece esse amor, mas ele fica extasiado, ele fica maravilhado, extasiado todos os dias quando penso no amor de Deus por mim. Quer dizer, ele medita no amor de Deus, ele pensa no amor de Deus como algo maravilhoso que vem pela graça dele. E ele então desfruta esse amor, ele descansa nesse amor, ele aceita esse amor, simplesmente não entende esse amor. Nós cantávamos um hino muito antigo, dizia assim, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Alguns até se lembram desse louvor da harpa cristã. Eu não posso explicar, é inexplicável, mas ele me ama. Bom, já que ele me ama e eu aceito pela fé, vou desfrutar desse amor maravilhoso. Amém? Mas continuando aqui, nós vamos descobrir o seguinte, né? A pergunta é, em qual desses três você se encaixa, tá? Então, nós temos aqui 3 opções que nós vimos. Esse primeiro, que diz assim, eu sei que Deus me ama, e por que não me amaria? Esse aqui, nós vamos dar um nome para ele, é um tipo de cristão que vamos chamar de moralista feliz, tá? Ele sente feliz com a própria moralidade, sente feliz com a própria bondade, com a própria religiosidade. Agora tem um outro que não consigo acreditar que Deus me ame, porque me amaria, vamos chamar que ele é um moralista triste. A mesma, alguns aspectos da moral que faz um ficar feliz e satisfeito e contente consigo mesmo. Agora nós temos um que olha para si mesmo e fica triste. Ele não consegue se aceitar. Mas tem um terceiro tipo, que é o cristão centrado no evangelho. Esse que fica maravilhado, extasiado, quer ser admirado todos os dias. Ele pensa no amor de Deus, isso te traz alegria, te traz paz, te traz equilíbrio. Esse é um terceiro tipo. Mas vamos ver um por um agora, que é muito importante. Esse primeiro cristão do tipo moralista feliz, se você perguntar para Deus te ama, lógico que Deus me ama, né? Essas pessoas reconhecem que existe um Deus e que ele tem regras de algum tipo, mas que estão cumprindo essas regras direitinho. Ele se acha certinho. Estou fazendo tudo direitinho, tá? Será que está mesmo? Ele sabe que precisa às vezes precisa de uma ajudinha, né? Como eles dizem, às vezes até, de uma certa forma, meio vulgar, do cara lá de cima, né? Tô falando de Deus assim. Eu até falo assim, eu não acho legal falar assim, mas alguns falam assim, o homem lá de cima e tal. E ele é principalmente uma mãozinha de Deus, uma ajudinha de vez em quando, mas, além disso, eles acham até que Deus tem muita sorte de tê-los em sua equipe. Falou, ainda bem que Deus me achou. Outro dia eu falava com uma pessoa, ela falou assim, olha, acho que eu não vou morrer tão cedo, porque Deus nem é louco de matar, porque ele sabe que ele precisa de mim aqui na Terra. Eu ficava pensando, uma coisa, Deus não é meio louco de matar, porque ele sabe que eu sou muito bom, que eu tenho uma obra para fazer. Que coisa estranha, né? Quando a pessoa pensa que Deus depende dele. Olha, Deus te ama muito, mas não depende de você. E outra coisa, sua vida está na mão dele, ele leva a hora que você quiser. Bom, mas esse moralista feliz, ele tem algumas características interessantes, né? E Jesus confrontou esses moralistas, porque, na verdade, eles tinham uma autoconfiança na sua própria religiosidade, na sua própria moral. Olha, cuidado, tá? Eu estava vendo até uma frase que eu vi uns dias atrás do Paul Washer, se não me engano, o pastor Paul Washer, numa pregação, ele falou assim, tudo que você faz só porque é moralmente certo ou moralmente correto é idolatria. Que frase chocante, né? Tudo que você faz só porque é moralmente certo é idolatria. Porque, na verdade, quando a pessoa faz tudo aquilo só porque é moralmente certo, ele recebe a glória. Fala assim, eu consegui acertar, consegui fazer o bem. Então, isso
não glorifica a Deus, glorifica a ele. E tudo que não glorifica a Deus é idolatria. Olha, cuidado, que até as coisas boas que você faz pode se tornar idolatria. E essas coisas boas, nós vamos ver aqui que elas não vão te salvar. Tá? Elas não vão garantir a sua salvação, né? O relacionamento com Deus. Você fala, se eu estou bonzinho, Deus, abre a porta do céu para mim. Ah, mas Deus, quando descortinar o que você realmente é, me desenganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Assim, então, outra versão fala, ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha, você não se conhece. Se você é um moralista feliz, é melhor você tirar esse sorriso do rosto. Como diz lá o apóstolo Tiago, converta o vosso riso em pranto e humilhe-se na presença de Deus, amém? Para você entender, então, porque Jesus fez tão duras críticas a esses moralistas felizes, que eram aqueles fariseus de nariz empinados, e Jesus, então, se contrapôs implacavelmente à demonstração exterior de religiosidade deles, né? E Jesus falava para eles, o que é mais importante, gente? O que é mais importante é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, né? E chamou esses moralistas de hipócritas e de guias cegos. Depois disse que eles nem tinham salvação e nem tinham a vida de Deus, a natureza de Deus. Falou, vocês são filhos do diabo. Temos alguns textos aqui, Mateus 23, 13, 16, João 8, 44. Então, por que Jesus falou dessa maneira tão dura com eles? Mas Jesus não foi duro demais. Sabe o que é? Jesus queria despedaçar a autoconfiança e a autossuficiência deles. Olha, cuidado, quando você se torna autoconfiante, quando você começa a confiar em si mesmo, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem faz da sua força o seu próprio braço. Jeremias 17 fala que ele será com arbusto no deserto. Olha, cuidado, você vai secar, você vai cair, não fica assim não. Provérbios 3, tem um versículo maravilhoso, acho que o versículo 5 fala, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha, é outro caminho, cuidado. Jesus pegou pesado com esse pessoal aí e dirigiu palavras duras, muito duras, a esses aqui, do seu tempo, que se vangloriavam porque davam o dízimo, porque jejuavam, porque davam algumas ofertas e tal, mas eles eram hipócritas, no coração deles tinha maldade. Na verdade, eles que planejaram a morte de Jesus por inveja, não aceitaram Jesus, não creram em Jesus, mesmo conhecendo a lei, não praticavam de fato a lei, mas fingiam que praticavam, eram por Jesus falando de hipócritas. A pessoa hipócrita é aquela que finge uma coisa que não é, que tem uma máscara. E Jesus não quer ninguém com máscara, na verdade. Quer que você seja transparente. Ser transparente, em outro texto, diz que nós devemos andar na luz, quer dizer, ser transparente, mostrar quem realmente você é. Então, alguns moralistas felizes, até no tempo de Jesus, reconheciam Jesus como Messias, mas rejeitavam a ideia de que, para experimentar o favor de Deus, precisavam confiar no cumprimento da lei por Jesus, e não por seu próprio esforço. Teve um deles mesmo que chegou e falou, Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus falou assim, só você guardar a lei? Mas, Senhor, eu guardo a lei desde que eu era pequenininho. Aí Jesus falou, então tá, só tem uma coisa que você tem que fazer, você vende tudo que tem, dá aos pobres e vem me seguir. Então, já que você é tão bonzinho assim, ele ficou muito triste, né? Aí vem um outro moralista feliz também, Jesus, eu sou muito bom, eu faço tudo, eu cumpro a lei, mas eu estou admirado que o senhor faz umas obras que só pode ser de Deus. E que o senhor até me dizer, Jesus falou assim, eu estou aqui parafraseando, Jesus diz, você é muito bonzinho, mas falta uma coisa, você precisa nascer de novo. Ele ficou confuso, porque como vou nascer de novo sendo velho? Ele era um moralista, ele era um fariseu, cumpridor da lei, quem sabe até irrepreensível aos olhos dos homens, mas Jesus falou, você não nasceu de novo. Então, para um, Jesus manda vender tudo que tem, porque ele era pegar as riquezas. O outro, ele manda nascer de novo, porque todos que nascer temos que nascer de novo também. Na verdade, Jesus manda a todos nós que também nos desapeguemos de qualquer riqueza, de qualquer bem aqui na terra. Talvez você não tenha que vender tudo, dar para os pobres, mas tem que estar desapegado. Porque se tiver pecado aqui, a Bíblia diz, onde tiver seu tesouro, está no seu coração. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar tudo para ele. Se tiver que dar, tiver que doar, você vai ter que fazer isso de acordo com a direção do Espírito Santo. Está entendendo? Então,
Jesus, ele, assim, embora essas pessoas pudessem parecer algo de bom, isso era de fato até um insulto à honra do Filho de Deus, e invalidava todo o poder do Evangelho. Por quê? Porque eles pensavam que uma vez que Deus amava a obediência, então iria prová-los se fossem excessivamente escrupulosos e acrescentassem obras da lei à sua fé. Significa que, entendendo que Deus gosta de obediência, eu vou obedecer o que eu consigo, aí Deus vai gostar de mim. Não é bem assim. No fundo, você não consegue obedecer a Deus. Nenhum de nós consegue. Você pode guardar um mandamento aqui, outro ali, mas você vai acabar tropeçando em algum. E como o Tiago diz, quando você quebra uma lei, você já é culpado de todos. Você é culpado de todos, porque você agora é um transgressor. Então, se você é um transgressor, você tem pecado. Se tem pecado, você não tem acesso à presença de Deus. O pecado, o pecado nos afasta e interrompe a nossa comunhão com Deus. Você para de Deus, não é verdade? Bom, então você agora tem uma questão importante. Se você acha que Deus deve amá-lo porque você obedece o suficiente, está subestimando a profundidade da lei. E pior ainda, perdeu o Evangelho. Porque através do Evangelho nós vamos entender como é o verdadeiro cumprimento da lei. Fala assim, não, mas eu guardo a lei, eu obedeço a Deus. Gente, olha, não, você não é salvo porque obedece a Deus, você é salvo pela graça de Jesus. Hoje você obedece porque é salvo, não obedece para ser salvo. Tem que entender essa diferença. Agora que você é salvo, deve obedecer, mas não é pelo seu esforço de obedecer que vai ser salvo, porque o seu esforço será inútil. Jesus fala para você, ama os seus inimigos. Ah, não consigo, Senhor. Dá tudo que você tem, que ele falou para o outro. Ah, não consigo. Ah, então você, se der um tapa no seu rosto, dá outra face. Ah, não consigo. Ah, então, sabe, você não consegue. Tá? Você não consegue. Perdoa todas as pessoas. Ah, não vou perdoar não, Senhor. Então, assim, então você não consegue. Talvez você consiga uma parte e não consiga outra. Então, na verdade, todos nós estamos precisando, de compreender, então, melhor o Evangelho. Cuidado para você não perder o Evangelho que você recebeu pela graça de Deus. De repente você começa a tentar fazer pelos seus próprios esforços e você não vai conseguir obedecer a Deus. Por exemplo, você se irrita com as falhas dos outros? Quando alguém falha com você, ou falha com outras pessoas, ou comete falhas, você fica irritado? Não, é natural que fique, sim ou não? Tá? Provavelmente sente-se superior porque alguns não são tão bons quanto você. Tem esse problema, Se você está pensando assim, se você realmente se fica irritado quando alguém falha, e é quase impossível não ficar, então significa que você precisa mais do Evangelho. Porque se você pensa assim, você já está perdendo o Evangelho. Porque nós temos que olhar as pessoas com compaixão. Jesus falou, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando você olha as falhas das pessoas e rejeita, afasta, discrimina, fica julgando, já significa que você está perdendo o Evangelho, porque o Evangelho é o contrário. Você tem que ser misericordioso, tem que ser compassivo, tem que ser bondoso. Amém? Tem que ser pacificador, tá? Então, você é mais pecador e imperfeito que jamais ousou acreditar. Mas nós temos uma ideia muito generosa de nós mesmos. Nós somos muito críticos dos outros, né? E por isso Jesus falou assim, olha, você para de criticar o seu irmão, você está às vezes tentando criticar alguém porque tem um cisquinho no olho e você tem uma trave no seu, um pedaço de pau no seu. Tira a primeira trave do seu olho e depois vai ajudar o seu irmão a tirar o cisquinho do olho dele. Tá entendendo? Nós todos somos assim, é natural do ser humano. Perguntar quanto é seu casamento, a pessoa vai falar, não está muito bem, mas qual o problema? O problema? Você já viu alguém falar que o problema é ele? Nunca vi, olha que eu aconselho casais já faz muitos anos, e desde que eu solteiro eu já aconselhava casais, né? Ainda que eu precisava de aconselhamento, até hoje eu preciso. Eu nunca vi falar assim, olha, meu casamento está muito ruim e o culpado sou eu. Quase sempre é o outro, é a outra, é o pai, é a mãe, é o filho, é o pai, é o patrão, é o empregado, é o pastor, é o irmão, é não sei quem. Como é difícil entender que nós somos pecadores imperfeitos.
mas Deus graciosamente já escolheu você, mesmo que você não fazia nada de bom que o recomendasse aos olhos dele. Você está entendendo então? E está começando a perceber como a graça de Deus é maravilhosa. Então, se Deus aceita você como é, se Deus aceita as suas falhas, ou pelo menos tolera as suas falhas, Deus de amor, paciente, bondoso, rico em perdoar, misericordioso, então você tem que ser assim também. Amém? Então, se Deus perdoa você, o apóstolo Paulo fala assim, olha, perdoai-vos aos outros como Deus nos perdoa em Cristo. Então, Jesus fala, amai-vos aos outros como eu vos amei. Ah, tá, mas como ele nos amou. Amém? Então, esse é o verdadeiro evangelho, onde você já vai, aqui nós estamos falando de saúde emocional, os problemas nossa é a ira, a irritação, e como a gente fica indignado, fica bravo, fica nervoso, mas quando você pensar que você também erra, que você também é imperfeito, que você também sabe, nós dizemos aqui no Brasil, tem alguns estrangeiros, não sei se usa essa expressão, nós pisamos na bola, né? Ou pisa no tomate, sei lá, e falamos abobrinha, que são expressões aqui de coisas inadequadas. Aí você, então, se você erra, você quer ser tolerado, mas você não quer tolerar as pessoas. Você precisa do evangelho, tá? Outra coisa, nós podemos colocar aqui interessante. Você tem dificuldade em aceitar críticas? Bom, se você acha difícil aceitar críticas, é porque não crê no que a cruz diz a seu respeito. A cruz é a mais contundente de todas as críticas. Ela diz que você merece morrer. Amém? Interessante. A cruz não fala que você tem que ser remendado, você precisa melhorar um pouquinho, e talvez você pode ajustar. Não, a cruz fala, você tem que morrer. E não tem outro jeito. E quando você vai para a cruz, é para morrer mesmo. Deus fala assim, quer me seguir? Tome a sua cruz a cada dia. Você tem que morrer todo dia. A cruz diz que você tem que morrer. Jesus falou, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, esse achará. Ele está dizendo, então, que para você achar a verdadeira vida, tem que perder essa daqui. Então, a cruz te leva, né, para a morte dessa vida aqui, para você ter a verdadeira vida de lá, a vida eterna, a vida de Deus. Então, a cruz, ela é a maior crítica. Bom, se a cruz diz que você está condenado à morte, quem é você para criticar qualquer probleminha de uma pessoa que às vezes não seria nem tão grave, nem passivo de pena de morte, mas a cruz te leva à pena capital, a pena de morte. Agora, você só precisaria se defender das críticas se não tivesse um Salvador que amou os pecadores. Ah, mas você não precisa se defender então. Jesus amou todos os pecadores, por que você não pode amar? Se você vive nessa defensiva, você está perdendo o evangelho. O evangelho, ele te leva a entender que Deus ama a todos. E as críticas, elas simplesmente são, às vezes, pode ser algo maldoso de alguém ou pode ser uma verdade que nós temos que admitir. A gente fala assim, eu não aceito crítica destrutiva. Tá? Eu não sei, vou dar minha opinião. Eu acho que não há crítica destrutiva quando você é humilde. Por quê? Se a pessoa falar uma coisa, fizer uma crítica que não é verdadeira, então já não é crítica, é calúnia, na verdade. Tá? Então temos a calúnia, quer dizer, alguém falando ou intencionalmente ou por não conhecer você direito, e se ela caluniou você, que a Bíblia diz? Bendizei os que vos maldizem. Tá? Esse é o evangelho, né? E se ela for uma coisa que é verdade? Você tem que ser humilde e falar assim, de fato, eu sou chato mesmo. Ele chamou de chato. Ele falou que eu sou folgado. Ele falou que eu sou muito esquentadinho. Ele falou que não sei o quê. Bom, então eu tenho que melhorar. Sabe? Deus está usando essa pessoa para ser uma crítica para eu melhorar. No casamento acontece muito isso. Quando a mulher começa a apontar o dedo para o marido, ele já começa a apontar o dedo para ela também. Ah, você falou que eu larguei ali a meia em cima do sofá, mas você também não lavou o copo direito. Quer dizer, aí começa, ele, em vez de aceitar, puxa, amor, desculpa, foi mal, de ter guardado a roupa direitinho, ou então de ter ajudado ali naquela hora que você estava na cozinha ali, toda tarefada, eu fiquei aqui deitado no sofá vendo outras coisas. Então, ele recebe a crítica rebatendo contra a crítica. Você já viu algum casamento assim? Acho que vocês já viram, né? Eu espero que vocês já estejam maduros no evangelho para não acontecer isso. Nosso
Nossos irmãos aqui estão estudando a palavra, eu creio que já superaram essa fase. Mas, quando algumas pessoas não conhecem bem Jesus e não conhecem bem o Evangelho, ele se defende sempre reclamando, se defende criticando. Como diz um ditado do mundo, né? A maior defesa é o ataque. Então, ele já começa a atacar até antes de ser criticado, ele já começa a criticar. Então, cuidado, porque se você está sempre na defensiva, uma coisa está errada. Você está perdendo o Evangelho, porque Jesus ama todos os pecadores. Amém? Glória a Deus. Então, e cada um de nós traz dentro de si um pouco desse moralista feliz. Alguns mais, outros menos. Mas, de toda forma, nós confiamos muito na nossa própria bondade, ou queremos ressaltar nossa bondade. A gente se autoelogia, ou a gente espera muito que as pessoas elogiem o que a gente faz direito, mas que não fale das coisas erradas. Eu te pergunto, se alguém perguntar como é que é, você vai fazer um teste na empresa, lógico que você tem que falar que você é um bom funcionário, você não vai contar porque você foi mandado embora da anterior, ou porque você deixou ser promovido. Você fala, não, mas eu sou muito bom, pode me contratar. Depois a pessoa que te contrata vai descobrindo que você é atrasado, que você não cumpre bem a tarefa, que você é respondão, que você é mal criado. Aí é complicado, né? Então, Deus vai tratando você aí, amém? Glória a Deus. Então nós, como moralistas, desse padrão, né, de autoconfiança, nós rebaixamos os padrões de Deus a algo que nós somos capazes de realizar. Né? Porque aí se é fácil realizar, eu falo, bom, eu já estou cumprindo a lei. Mas é importante lembrar que a lei é fácil de lembrar mesmo, mas é impossível de cumprir. Ela está resumida em Mateus 22, 37 e 40. Amarás o Senhor de todo o teu coração, né? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo com a si mesmo. E Jesus disse, e desses dois mandamentos dependem todas as leis, ou toda a lei e os profetas. Olha só. Então, ninguém consegue. É importante, então, nós aprendemos esse caminho do Evangelho, tá? E por ser tão difícil cumprir a lei de Deus, nós substituímos por outras regras mais fáceis para nos sentirmos felizes e satisfeitos. Deixa eu moralista feliz. Então, isso que cumpre algumas regrinhas, manter intacta a nossa autoestima, tá? Alguém fala assim, não, mas eu sei que eu tenho alguns problemas, eu não mato ninguém, eu não roubo. Eu sei que tem, olha, mas eu cuido bem da minha esposa. Eu faço o melhor para o meu marido. Você procura um lado positivo, mas se não for, você nunca quer mostrar o negativo, você fica escondendo. As pessoas escondem a sujeira embaixo do tapete. No fundo, é isso que acontece. Essa frase do C.S. Lewis é interessante. Eu li, eu gostei, achei até, eu marquei aqui no meu... Eu tenho uma agendinha com marca as frases que eu vou gostando por aí, né? Eu vou pegando frases, colecionador de frases. Então, diz assim, ninguém sabe o quão mal é até tentar ser bom. Só vai acontecer mal se tentar ser bom. Você não vai conseguir ser bom. Em algumas circunstâncias não dá para ser bom. Não dá para ser bom. É muito difícil ter paciência, tolerar, suportar. Mas, amigo, suportar uns aos outros. Mas é mais difícil, Senhor. Levar as cargas dos outros. Não vou levar não, Senhor. Cara, me ajuda que eu vou ajudar ele. Não vou não. Mas tem que levar a carga do outro. Mas tem que servir o outro. Eu não vou servir não, ele não me serve. Pelo contrário, tudo que eu peço ele não faz. Então eu não vou servir também. Isso é evangelho? Isso é evangelho? Então, para você cumprir o evangelho, você vai ter que caminhar uma segunda milha, se necessário, entregar até a túnica se pedir a capa. Olha só o que é o evangelho. Então você vai descobrir uma coisa, não dá para cumprir o evangelho. É impossível. Se não dá para cumprir o evangelho, nós temos que descobrir um jeito que nós vamos tratar aqui ainda, tá? Bom, aí você começa a ver uma situação dessa, a pergunta é, você está começando a se desesperar ou não ser merecedor do amor de Deus? Sim. Que bom. Então deixa o amor de Cristo acalmar profundamente a sua consciência perturbada e desfrute do infinito e inesgotável amor do Pai Celestial. Amém? Então, como você se sente em relação ao amor de Deus? Está achando que é uma coisa assim banal? Não, é maravilhoso demais. Mas nós temos que caminhar aqui e ver outros aspectos. Nós já vimos o moralista feliz, aquele que confia nas suas próprias obras e fica feliz consigo mesmo, só que não sabe que o que Deus sente por ele, às vezes até nojo, às vezes sente até aversão, mas porque até a Bíblia diz assim que a nossa justiça para Deus são com trapos de imundícia, mas
passou esse caso aí, vamos ver um outro caso aqui. O moralista triste. Ao contrário do feliz, ele vê a lei e diz: não consigo acreditar que Deus me ame assim. Por que minha Maria? Então, ele é um cristão até sério, sabe? Sério mesmo. Quando lê os mandamentos de Mateus 22, que nós citamos agora, de amar Deus sobre todas as coisas, ele não pensa nem por um momento que os cumpriu. Pelo contrário, ele fica arrasado. Ele vive triste, ele não consegue ter alegria, não desfruta a alegria da salvação, porque está sempre olhando as falhas dele e fala assim: eu não consigo, não dá. Por quê? Ele tenta fazer no seu esforço. Na verdade, ele é tão orgulhoso quanto o moralista feliz. A diferença é que o outro lá, ele pega algumas coisas boas e se vangloria. Esse aqui pega as coisas ruins e fica deprimido, fica para baixo, fica se punindo. Tá? Então, ele está sempre tentando justificar pelo arrependimento. Quando lê sobre o amor de Deus por nós em Cristo, não se sente consolado e fica fascinado. Pelo contrário, se sente aterrorizado e condenado. Como que eu posso? Um Deus de tanto amor, com tanto amor, e eu sou tão ruim? Ele não conhece a paz de Cristo, não conhece a paz que Cristo promete, nem a alegria que deveria invadir seu coração. Olha, nós encontramos pessoas tristes, apesar de que elas confessarem Jesus como Salvador e dizer que crê na morte de Jesus e confessarem a salvação. O que é isso? Mas são tristes. Uma pessoa de uma outra religião que ela se converteu a Cristo, ela estava testemunhando para mim, contando, falou assim: olha, eu nunca quis ser crente, né? Eu sou de crente, né? Ser cristão evangélico. Eu nunca quis ser evangélico. E os evangélicos que eu conheci eram tão tristes. Eu fiquei pensando: nossa, que coisa triste de saber isso, né? Que conhecer pessoas tristes. Ela me falou assim: olha, eu vim para o evangelho que eu só conheci pessoas alegres, felizes, bem-humoradas, sempre para cima. Aleluia. Então, alguém colocou a minha culpa, é a máxima culpa, é isso mesmo, né? Mas o moralista triste, ele é atormentado por algumas perguntas que não querem calar, né? Fala assim: por que um Deus perfeitamente santo, minha Maria? Ele não consegue entender. Quem sou eu? O que me faz aceitável diante de Deus? Essas perguntas ficam martelando. É uma tortura, né, gente? É um tormento. Não dá. Eu precisaria, o que eu faço? Eu prometi para Deus, não tinha mais pecado, eu já pequei outra vez. E me prometendo para Deus, vai melhorar. Olha, não faça essa promessa que vai melhorar, porque eu já fiz várias, não deu certo, não. E nem fala assim: Senhor, perdoa dessa vez que eu não peco mais. Olha, também não faça essa promessa que você não vai conseguir cumprir. Você vai pecar sim. Mas Deus vai trabalhando com você, você vai aperfeiçoando, você vai melhorando, você vai crescendo, amadurecendo. E alguns erros do passado, como Paulo fala assim, o apóstolo Paulo fala: quando era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, agia como menino. Mas um dia eu fiquei adulto, eu sou homem. Agora ele está falando de crescimento espiritual, agora tem estatura de homem. Está dizendo que coisas que eu não conseguia fazer, agora eu consigo. Então não perca a esperança. Se você crescendo em Cristo, você vai ainda superar muitas fraquezas que hoje parecem insuperáveis. E vai dar para suportar esse marido chato, essa mulher complicada. Vai ser moleza depois. Agora está difícil, né? Mas à medida que você entender mais o Evangelho, tudo isso aí vai ser fichinha, tá bom? Não vai ter problema nenhum. Você vai trabalhar que eu sou onde você, critico você, quer puxar seu tapete, vai amar todo mundo, vai orar por eles, vai servi-los, mas isso é quando você aceitar o evangelho pleno, tá? Não só o evangelho da salvação, mas o evangelho da substituição completa de Cristo em todos os aspectos, desde do seu nascimento sem pecado, sua vida sem pecado, sua morte sem pecado, ressurreição, glorificação e ascensão ao céu, onde ele está sentado e você agora sentado com ele nas regiões celestiais. Que maravilha! Mas voltemos aqui ao nosso essa figura que quem sabe algum de nós passou por isso e já está aprendendo aqui. Bom, se você tem essas perguntas: por que Deus me ama? Como eu consigo? Será que é mesmo? A resposta é simples: aceite a verdade do Evangelho. Você foi completamente justificado simplesmente porque creu. Você não tinha que fazer mais nada. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Lembra lá o carcereiro de Filipos, perguntando para o Paulo lá, que tinha sido preso, mas teve um terremoto, de repente ele queria até se matar. Paulo: não faça isso. E ele desesperado gritou: o que devo fazer para ser salvo?
apóstolo Paulo respondeu? É o que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, olha, se você está aí triste, tentando superar seus pecados, deixa para lá esse negócio aí, viva pelo Espírito Santo. E se cometer fraqueza, vai para 1 João 9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Aliás, a Bíblia diz que Deus já perdoou seus pecados passados, presentes e futuros. Até que você levar e pecar, já está perdoado na cruz. Então não se preocupe, é uma provisão de bênçãos. Tá? Isso não quer dizer que vou pecar à vontade, não. Agora eu vivo a vida, eu vou me esforçar a viver a melhor possível para Deus. E se eu falhar, ele vai me perdoar, porque ele sabe que eu não sou perfeito. Então, você não vai chegar lá pelos seus próprios esforços, amém? Somos justificados pela fé sem as obras da lei. As obras da lei não podem justificar a gente de Deus. Então, nós vamos ver como um cristão ajustado com a palavra, centrado no Evangelho, como ele trata a lei. Vamos chegar daqui a pouco lá. Bom, é isso aqui. Temos um moralista feliz, que é um tipo, um moralista triste, e vamos falar de um outro agora, que é o ideal. E você está caminhando para lá e deve ser esse aqui. O cristão centrado no Evangelho. E quando ele olha para si mesmo e olha para Deus, ele fica maravilhado, fica encantado, fica extasiado todos os dias só em pensar no amor de Deus. Ah, como Deus me ama, aleluia. Eu não mereço, mas Ele me ama e eu quero desfrutar esse amor. Ele me ama, então eu aceito de coração esse amor. E eu quero viver na plenitude desse amor. E esse amor vai encher meu coração, vai transbordar. E quando ele transbordar, eu passo também a amar. Então nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E depois que eu recebo esse amor, pelo qual sou amado por Deus, com esse mesmo amor eu consigo amar meu irmão. Aí 1 João 3,16, né? Diz lá o texto, 1 João 3,16, assim que assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, da mesma maneira devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você tem João 3,16 dizendo que Deus nos amou e nos aceitou. E 1 João 3,16, que é uma coincidência numérica, não tem João e 1 João. Então João fala assim, assim como ele te amou e deu sua vida, agora você vai amar e dar a vida pelos seus irmãos. Pode ser, falar assim, eu até morreria por alguém. Bom, acho que morrer não é tão difícil, mas não é tão difícil. O difícil é viver por alguém, né? Não é fácil viver, né? Só de pela pessoa, às vezes não é uma convivência fácil, né? Tem muita gente que passa mal bocados na sua convivência diária em casa, no trabalho, ou são perseguidos pela sua fé, são torturados até, mas são capazes de amar seus irmãos. O que incomoda mais os torturadores dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, ou aqueles muçulmanos radicais, ou lá na Índia, ou nos países comunistas, é porque eles não reagem, pelo contrário, eles mostram amor. Eles gemem de dor, mas não, eles são ovelha. Tá? A ovelha, você pode bater, ela só geme, sai larga, mas ela não grita. O cabrito sim, o bode também grita, mas a ovelha não. Se você é ovelha de Jesus, vai parar de gritar, vai começar talvez gemer, mas vai amar todos de coração. Esse cristão centrado no Evangelho, então, é interessante que ele fica extasiado com o amor de Deus e agora ele consegue ter uma visão correta da lei como Jesus via. Lembra que Jesus confrontava os fariseus em relação à lei, os escribas, os sacerdotes, eles cumpriam a lei, mas da maneira errada. Eles não tinham misericórdia. Por exemplo, quando trouxeram aquela mulher adúltera para Jesus, a lei manda apedrejar essa mulher, o que você diz? Eles se apegaram na lei. Na verdade, não estava preocupado que aquela mulher fosse pura, salva, mas eles estavam preocupados só em descarregar nela todo o ódio, todo o mal que estava no coração deles e apedrejar aquela mulher, ter o prazer de apedrejar. É como se fossem bonzinhos. Aí Jesus falou para eles, olha, se alguém não tiver, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que ninguém usou diante de Jesus, porque quando começou, fez a autoanálise, ninguém podia apedrejar aquela mulher. Tá? Isso Jesus não está invalidando a lei, só está mostrando a maneira correta de você ver a lei. A lei foi nos dada, então, para que a gente tenha, através da própria lei, nós possamos entender qual a função verdadeira dela. É nos conduzir a Cristo. É ver que nós realmente temos pecado, não podemos apedrejar ninguém, como aqueles homens não puderam apedrejar aquela mulher adúltera.
Quem somos nós para apedrejar alguém só porque adulterou? Mas só adulterou? E se fosse você quer ser apedrejado? Ou acha que você não adulteraria? Eu não. Você acha que seu filho não? Meu filho não. E se seu filho estuprar alguém, você vai apedrejar? E se for um molestador, vai apedrejar? E se ele roubar, você vai entregar para a polícia? Acho que não, né? Mas o filho do outro você entrega. Então, para um serve a lei, para o outro não serve. A questão é que nós não temos não aplicamos a lei corretamente, como um cristão que é centrado no Evangelho. Ele começa a entender, então, né, que a lei tem a função de nos conduzir a Cristo e nos tornar continuamente cada vez mais gratos a Ele por haver cumprido a lei perfeitamente em nosso lugar. Amém? Jesus cumpriu a lei do seu lugar. A lei já está cumprida, meu irmão. Jesus já cumpriu toda a lei por você. Então, que você falhar, fique triste porque você falhou, mas fique feliz porque Jesus não falhou no seu lugar. Tá bom? Quando você cair numa tentação, eu sei que tem que pedir perdão, mas também, por outro lado, você vai ter duas sensações. A primeira, fica triste porque você caiu numa tentação. Segundo, você, em vez de ficar deprimido, arrasado, como aquele cristão lá, lembra aquele que fica moralista triste? Não, você caiu até em tentação, mas fala, mas Senhor, eu perdi a tentação, mas eu me alegro porque o Senhor venceu a tentação no meu lugar. Lá no deserto, 40 dias de jejum, depois Satanás tentou, e todas as tentações já passou a vida inteira, o Senhor venceu todas no meu lugar. Então, se o Senhor me substituiu na cruz, me substituiu vencendo as tentações. Está entendendo? Entenda que o Evangelho é relacionado com substituição total. Jesus tomou você em todos os aspectos, nascendo sem pecado, vivendo sem pecado, morrendo sem pecado, ressuscitando sem pecado, indo para o céu perfeitamente puro e santo, sentando à destra do Pai. É exatamente você assim, como uma nova criatura. Amém? Então, como o cristão centrado no Evangelho vê a lei agora? Como ele vê a lei? Ele vê a lei apenas ela nos conduzindo a Cristo. A lei deve nos tornar cada vez mais dependente da justiça de Cristo, não da nossa. Bem, algumas pessoas têm dificuldade de entender Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. A pessoa não entende o que é reino de Deus. E quando a gente fala de justiça, é que a justiça de Deus significa que Deus, ele cumpriu, toda a justiça de Deus no nosso lugar. Buscar essa justiça significa você passar dependente do que ele fez e não do que você fez. Está entendendo? Então você busca isso em primeiro lugar. Busca a justiça dele. Seja justo nele. Seja justo através dele. Ou seja justo aqui através do poder dele, da graça de Cristo. Quando Paulo fala assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele fala, e a vida que eu tenho agora, vivo na fé do Filho de Deus. Ele fala, eu já não tenho mais justiça que vem pela lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Ele está agora entendendo perfeitamente a lei. Que a lei, ela não pode ser cumprida por homem nenhum. Ele diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. No sentido que ninguém cumpria a lei exatamente. Ninguém. Nem eu, nem você. Só Jesus. Está entendendo? Então, a lei de Deus, agora, para você que é centrado no Evangelho, ela te leva até Jesus. Então, isso significa 3 coisas que vamos colocar aqui. Primeiro, se você errar, confesse seus pecados a Deus, confiando na graça do Espírito Santo para lutar contra esses pecados. Fala, Senhor, eu pequei, perdoa. Agora, confia na graça da santificação progressiva. Senhor, me ajuda para não cair mais outra vez. Eu não quero mais falar palavrão, eu não quero mais mentir. E se acontecer, pede perdão. 1 João 1,9. E 1 João 7 fala, se andarmos na luz, quando a luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Existe uma outra atitude importante agora que você tem esse amor todo, você fala, bom, se Deus me ama tanto, eu vou pecar à vontade? Não, ele me ama, mas eu não posso desagradar esse Deus. O amor de Deus me constrange. Se ele fez tudo de bom para mim, eu não vou agora voltar para o pecado. Então, quando Paulo fala isso, assim, a graça é abundante, mas vamos pecar mais para que a graça de Deus seja mais abundante? Não pecaremos mais. Veja Romanos 6, Paulo fala sobre isso. Não é porque ela é abundante, não é porque ela é transbordante, não é porque ela é superabundante, você fala, então eu vou ficar no pecado? Não. Você agora tem que ter um esforço contínuo para abandonar o pecado e obedecer a toda a lei moral à luz do perdão, do amor e da graça contínuos de Deus.
tá? Há um terceiro ponto interessante, tá? Agradecer a Deus pela nossa luta contínua contra o pecado, né? É contínua. Agradecer a Deus pela nossa luta contínua contra o pecado, porque, visto sob o ângulo certo, isso nos faz amar e apreciar Jesus Cristo ainda mais. Mesmo quando você peca, você ama mais Jesus, porque você fala, Senhor, eu falhei, mas Jesus não falhou, Ele está no meu lugar. Então Deus olha para você através de Cristo. Vê se você compreende isso aqui, tá? Então, é como se fosse Deus olha através de uma lente chamada justiça de Cristo, santidade de Cristo. Então, por exemplo, se você estiver com papel branco, mas estiver olhando com uma lente amarela, aquele papel vai ficar amarelo, não é isso mesmo? Mas se você tiver uma lente verde, aquele papel fica verde. Se você tiver uma luz branca e você colocar ali uma lente amarela, já quem olhar de longe fala, não, essa luz é amarela, mas não é. A lâmpada ainda é branca. Só que a lente mudou a cor. Bom, em outras palavras, Deus olha para você por uma lente totalmente branca, transparente, cristalina, da santidade de Jesus. Deus nos olha através de Cristo. Então, mesmo quando você pecar, você deve se alegrar nele, né? Não alegrar pelo pecado. Você sente arrependimento, que é a tristeza pelo pecado, mas você vem a alegria da salvação. Quando Davi confessa no Salmo 51 até um adultério, um homicídio, uma coisa horrível que ele tinha cometido, depois ele confessa, entende e aceita o amor de Deus, ele fala, Senhor, então torna a dar-me a alegria da salvação. Amém? Aí ele voltou a ter alegria, mesmo foi feita aquelas barbaridades todas. Por quê? Ele se arrependeu de verdade, sabia que estava perdoado. Salmo 32, ele até diz, bem-aventurado o homem que é perdoado, o homem a que Deus não imputa pecado. Então ele começa a dizer ali sobre essa experiência maravilhosa de, apesar de ter fraquezas e pecados, desfrutar do maravilhoso amor de Deus. Amém? Aleluia. Que Deus então abençoe a sua vida. Entendeu? Desfrute do amor de Deus. Próximo domingo nós vamos continuar. E vamos ter mais um caminhando o poder terapêutico do Evangelho. Agora vamos para a parte 5. Então que Deus abençoe você e essa graça maravilhosa, esse amor esteja com você todos os dias. Você possa desfrutar do amor de Deus em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém.